Muito bem. Vamos continuar. Signo linguístico. Então, agora nós vamos para esse tal de signo linguístico, que não é peixes, escorpião, touro, Áries, leão, né? Não é. Uhum. A língua portuguesa, ela é composta por um sistema de signos. Qualquer palavra que possui sentido é um signo. Por quê? Porque o que é signo? É algo que transmite uma imagem na tua cabeça. Mesmo que, por exemplo, felicidade. A felicidade em si não tem uma imagem para felicidade, né? Mas Uhum. tu consegue imaginar uma pessoa feliz. Se eu falo vazio, tu consegue imaginar, vazio, uma caixa vazia. Então, tu cria na tua cabeça possibilidades de criação de sentido. Então, todas as palavras da língua portuguesa que têm sentido são signos. Computador, criança, livro, azul, felicidade, todas elas que têm sentido. Agora, se eu falo de, tu já não sabe o que é esse de. Então, ele não é um signo, Uhum. porque ele não tem um sentido, tá? Ele só vai ter um sentido Tá. aliado a outras palavras. Dentro desse conceito de signo, nós temos o significante e o significado. Eu coloquei uma imagem ali, ó. Mesa. Uhum. Então, mesa, o significante é quando eu falo a palavra mesa. Existe uma imagem acústica de mesa, que a gente entende, o falante da língua entende, quando fala mesa. Tu tem, a partir do reconhecimento desse som, a partir do reconhecimento desse som, tu cria o significado. Então, mesa. Tu imagina essa mesa que está ali, tu pode imaginar a mesa da tua casa, enfim, tu só vai conseguir imaginar as mesas que tu já viu na tua vida. Por quê? Porque tu criou um imaginário, né? Por isso que é importante a gente ter o imaginário. Então, o significante tem a ver com a pronúncia, tem a ver com o som. O que é Uhum. importante entender? Ó, que o significante é o reconhecimento mental desse som. Professora, mas a pessoa que não escuta, como é que é? Aí é a imagem. Uhum. Aí ela reconhece o desenho da imagem. Aí o significante é o gesto. No sistema de Libras, né? Quando é braille, aí é o sentir, né? Daí é o tato, daí não é som. Então, o significante, para a maioria das pessoas, é o som. Mas a gente tem, ela pode fazer umas pegadinhas assim. A Uhum. pessoa que não enxerga o significante. Então, é um reconhecimento tátil. Se da pessoa cega, da pessoa surda, é o reconhecimento auditivo. Auditivo não, gestual, visual, tá? Então, para nós é o som. Tá. Uhum. Para as outras pessoas aí que têm essas deficiências, daí já é um outro significante. E o significado é o que a gente cria a partir daquilo, é o significado mesmo. É o conceito, é a ideia, é a concepção. Quando eu falo escola, na tua cabeça vai vir uma escola na tua cabeça. Tu lendo lá Jane Austen, né? Tu tá lendo Orgulho e Preconceito. Quando ela fala é, castelo, não sei se ela usa a palavra castelo alguma vez, mas ela fala, digamos que ela fale castelo, ou sala, ou sofá. Na tua cabeça, tu vai criar uma imagem daquele sofá, Uhum. né? Então, assim, aí tu pensa, pá, mas a imagem do sofá não vai ser a imagem do sofá lá da minha casa. Porque a Jane Austen escreveu esse livro, não era aquele tipo de sofá moderno, é um Sim. sofá mais antigão. Então, daí que vem o teu imaginário, tá? Então, o Uhum. significante é como a gente percebe a palavra, com o som, com o tato, com o gestual, e o significado é o conceito que a gente cria, tá? Tá. Isso que é bem legal, essa parte aqui.
Mas existe a tal de arbitrariedade. Esse é um termo que um linguista chamado Ferdinand Saussure criou. A arbitrariedade, o que que é? É que entre as línguas pode não haver semelhança entre as palavras. Então, como a gente falou, pedra é em português, em inglês é rock. Então, tu tem um outro som, uma outra palavra completamente diferente. Então, essa Uhum. arbitrariedade é essa não proximidade, essa não semelhança entre as palavras, entre as coisas às quais elas remetem. Então, os signos, eles são arbitrários. Para confirmar essa arbitrariedade, ó, basta ver como diferentes línguas falam das mesmas coisas, em vez de pão e leite, que a gente fala aqui no Brasil, né? Pão, leite, o sueco diz brot, jolk, jolk, jolk. Como é que pronuncia isso aí? Em húngaro, a coisa é pior ainda, ó. Knietej, e assim por Uhum. diante, né? Então, não é. O pão que a gente fala no Brasil, lá na Rússia é diferente. Tem uma, não sei se você Uhum. assistiu um canal de uma russa, ela mora no Brasil, e ela conhece, tá? Ela teve aqui no Rio Grande do Sul esses tempos. Uhum. E ela falando assim, aí tu vê, né, como não deve ter sido difícil para essa mulher aprender português. Com Porque é uma certeza. língua completamente Uhum. diferente. Porque o inglês ainda tem algumas palavras que são parecidas, porque vem lá do latim, né? Ou Sim. então que vem lá as do português, que vieram lá dos anglo-saxões, mas o russo, ele vem do Uhum. outro lado, completamente Sim. diferente. É bem legal o canal da Claveria, agora eu nem sei como é que é o nome daquele canal, mas eu teve uma época que eu estava assistindo direto, que eu Uhum. achava interessante o jeito que ela dizia, né? Ah, e aqui fala tal coisa, e a gente aí acha que é outra coisa. Engraçado. Sim. Uhum. Essa é a arbitrariedade. E Eu aí, resumi aqui o arbitrário como não segue regras, no caso, muda. isso aí. Principalmente de Tá. uma língua para outra, né? Uhum. E até entre o mesmo conceito, mesa. Tu tem a mesa, tu pensa numa mesa de jantar. Mas tu tem, isso aqui é uma mesa, Uhum. que é que eu digito, que eu escrevo. É uma arbitrariedade do signo. Porque é a mesma Sim. palavra, mas o significado é diferente. O significante é igual, mas o significado é diferente. Entra Uhum. dentro dessa mesma modificação. Aí eu vi lá denotação e conotação. Essa parte é bem simples, né? A denotação é o sentido real da palavra. Então, Uhum. é o sentido que está no dicionário. Então, eu peguei lá no dicionário a palavra pedra. Beleza, pedra. Que é aquele pedaço de rocha que eu encontrei na rua. Aqui tem um exemplo, ó. O pássaro voava pelo céu da cidade. Voava, tá voando. Uhum. Relampejou durante a noite. O famoso relampeou, tá? Relampejou. Uhum. Na denotação, o sentido que está no dicionário. O sentido conotativo, tu vai pensar assim, ó. Tu vai fazer uma relação. Aqui, o de dicionário, Ai. Uhum. tá? E o C de criativo. O conotativo é o sentido figurado, é o sentido criativo. Então, ai, aquela fulana é aquela professora é uma pedra no meu sapato. Não, Uhum. tu não vai abrir o sapato e vai estar a professora lá com a carinha, né? Que nem os memes que Sim. tem assim, tá? Uhum. Não é que ela a pedra quer dizer que ela é um empecilho na tua vida. Ela é um Sim. obstáculo. Aqui, ó, o carro voava pelas ruas da cidade. Por enquanto, a gente não tem carros voadores. Uhum. Voava no sentido que ele andava muito rápido, como se estivesse voando. Seus olhos relampejaram de ódio. O que será que quer dizer isso?
relampejar de ódio. Muitas interpretações. Muitas loucuras aqui. Por isso que ele é criativo, né? Aham. Aí essa parte aqui, ó, da linguagem é isso aqui, tá? Uhum. Aí tem uma outra parte do conteúdo que é a das variações. Uhum. Aí o que que a gente tem? Eu vou te mandar esse materialzinho aqui do pessoal do Enem, lá do Tá. cursinho, Aham. tá? Deixa eu Então abrir aqui tu aqui já. tem. Eu não te mandei esse, eu acho. Te mandei? Ah, tá. Tá bem. Achei que Vou você te tinha mandar mandado. agora. Eu vou mandar agora. Aí, ó. Esse aqui foi. Agora esse aqui. Níveis da linguagem. Foi. Níveis da linguagem, não, essa parte aí não cai para ti, tá? Mas nada mais é do que o quê? A linguagem culta, formal, informal e a linguagem do grupo. É aquelas que a gente já tinha comentado. Aí, preconceito linguístico, acho que essa parte não cai para vocês, Tá mas no material, é, mas. mas o preconceito linguístico é um julgamento negativo que a gente faz a partir de uma variedade. Por exemplo, assim, o povo que tem preconceito com o pessoal que mora na fronteira, que fala leite quente. Uhum. Eles, ai, dão risada, ai, fala leite quente. Isso é um preconceito. Quando a Sim. gente comenta, ai, olha aquele guri lá, olha, ele fala baro, caro, é uma forma de preconceito. Ai, olha só, aquele cara lá de fora, olha, ele fala temo, ha, 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 é uma forma de preconceito. Então, toda vez que a Uhum. gente julga negativamente alguém pela sua linguagem, principalmente pela sua variedade linguística, e aí, ó, tem as variedades, tem sociais, tem regionais, tem, tem da idade da pessoa, né? Já acontece na Uhum. escola esses dias, eu dei uma ralhada num lá, que ele disse que o vô dele falava, como é que era a palavra que ele falava? Flertar. Prof, ele falou que eu tô flertando. Eu não sei o que que é isso. Eu digo, tu tá dando em cima. Ele deu risada porque o que eu tava falando não é assim também. Eu digo, ai, também já nem sei o que vocês Uhum. falam mais, tá? Então, é uma forma de discriminação. E aí, Uhum. a gente vai. A gente não pode esquecer que a gente tem a situação formal de comunicação, que é quando a gente não. A gente toma um certo distanciamento, né? Que daí a gente usa uma linguagem mais dentro da gramática normativa, dentro das regras, e a situação informal ou semi-informal. E às vezes a gente vai modificando, porque aqui nessa aula, né, que eu estou conversando contigo, eu estou usando duas formas de linguagem. Eu estou usando uma formal e às vezes eu uso uma informal. Uhum. Seria uma semi-informal. Aí agora, isso aqui é uma questão do Enem, que tu não vai responder. E aí nós vamos para as variações linguísticas. Essa parte é Dariane, muito legal. o aí que tu tá espelhando não tá passando pra mim. Não, peraí. Tipo, só É, parado na primeira, na primeira página ali. vamos ver agora. Apareceu? Variações linguísticas. Aham, foi. Tá. Então, aqui, ó, modificações que ocorrem em todas as línguas, isso não é coisa só do português. Ai, mas no português a gente tem. Não, tem em tudo que é lugar. E o português mais ainda, porque o Brasil é enorme, né? Uhum. Quando a gente fala de uma variação regional, olha a quantidade de região que tem. Dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem variação. Dentro do mesmo Aham. estado. Às vezes, dentro da mesma cidade, tu consegue ter. Pega uma cidade Sim. grande, que nem São Paulo. Tu tem dentro da cidade várias variações. Tá? Então, essa parte é muito legal. Eu adoro.
Essa parte que eu adoro. Então, nós temos a histórica ou diacrônica. Apareceu aí para ti? Mudou? Sim. Uhum. Tá. A diacrônica. Diacrônica quer dizer que parou no tempo. Diacrônica. Ela é lá de um tempo. São transformações que vão ocorrendo. Então, aqui tem o famoso vossa mercê. Vossa mercê. Era lá no tempo que descobriram o Brasil. Vós me se, você, e se. Essa é uma variação diacrônica. Uhum. Quando tu pega um livro escrito, vamos pegar um poema do Machado de Assis não. Vamos pegar um poema do Gregório de Matos. Gregório de Matos escreveu em 1600 e pouco. Nós temos ali uma variação diacrônica. Apesar dos palavrões que o Gregório de Matos usava, a gente usa até hoje. Sim. O cara era um baita bagaceiro. Aí nós temos a diatópica. Ó, tópica, lembra que tópica tem a ver com lugar. Topo. Topo significa lugar. Ao topo da montanha, lá naquele lugar, tá? Tá. Uhum. Regional, geográfica. São os dialetos. Então, a diatópica depende da região. Aí eu coloquei aqui uma chargezinha do gaúcho e do mineiro, conversando. Na minha terra só tem macho. Aí o mineiro, olha, na minha terra é metade macho e metade fêmea. E nós está achando bom demais. Então tem ali a diferença diatópica. Deixa eu ver como é que tu vai fazer para lembrar essa aqui, a diacrônica. Crônica, lembra Cronos tem a ver com tempo. Cronos é o deus do tempo, lá na mitologia grega, ou na mitologia grega. Cronos é o deus do tempo. Tópica, topo, tem a ver com lugar. Tá. Uhum. Tomara que a gente consiga achar as outras também, um esqueminha para lembrar. Diastrática. Social ou diastrática? Diastrática tem a ver com extrato. Extrato social é a divisão. Então, tu vai pegar esse S aqui, ó, e vai pensar que ela é social, tá? Então, é de um grupo socioeconômico. Então, tem o pessoal lá, ó, aquele pessoal que mora naquele bairro, ele conversa daquele jeito, ou o pessoal daqui tem aquela profissão ali. Ou ainda, aquele grupo de jovem, ele tem um tipo de socioleto, né? Porque a gente fala de socioleto porque é dentro do mesmo lugar. Então, assim, a gente está dentro da mesma sala de aula e nós temos socioletos ali. Nós temos o pessoal que tem uma linguagem mais cuidada, porque os pais, de repente, o nível educacional, financeiro, sei lá, ou que são professores, ou são pessoas que leem bastante, tem uma linguagem, e essa criança assimilou isso aí, e nós temos o grupo que só quer falar, que fala gíria, a gurizada quer falar gíria, e tem o professor. Então, dentro de uma sala, a gente tem essa variação, que é a diastrática, que é nome horrível. Horrível. Pior. Diacrônica é a do tempo, do Cronos. Diatópica é a do que mesmo? Diatópica é de topo, de lugar. De lugar. E diastrática, que é o Diastrática social. social. Social, que é do extrato, é o extrato social. E a diafásica. Diafásica é do contexto, da fase. Ai, que fase, né? Como é que a gente vai relacionar aqui? Não tem nada aqui que dá para fazer. Vou escrever fase aqui. Que fase, tá? Varia de acordo com o contexto. Então, digamos que o cara ele seja surfista, mas ele também é advogado. Aí ele saiu do fórum, pegou a prancha e foi direto para a praia, mas esqueceu de tirar o terno dele. E não foi só o terno que ele esqueceu de tirar. Ele esqueceu que ele saiu do fórum, ele mudou o contexto. Ele foi para a praia.
Então, além dele tirar o terno, ele tinha que ter tirado aquela linguagem. E pegou a Aham. linguagem da praia, né? E aqui não foi o que aconteceu, ó. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente, tá? Nesse instante ou mais tardiamente. O outro cara do lado apavorado, né? Esse louco aqui, ó, Aham. totalmente sem noção, né? Totalmente fora de contexto. É assim, tu tá numa festa lá, curtindo, dançando, bem faceira, e vem uma pessoa falar em fala esse, um favor a mim, vai dar risada. Uhum. Ou a pessoa tá zoando com a tua cara, ou ela não tem noção do lugar, né? Então, Sim. isso aqui é bem importante, porque a gente tem que cuidar adequação. Então, uma questão que pode cair para vocês é ela colocar um texto mais cuidado, numa situação mais informal, ou o contrário, esse advogado Uhum. chega lá no fórum, num júri, falando a linguagem dos surfistas. Daí não dá. Aí ele vai cometer erro, né? Não é adequado. E a diamésica? Diamésica. Tem essa no livro? Tem. Diamésica. É quando a gente mistura a fala e a escrita. Ou mistura gênero. Quando a gente vai escrever no WhatsApp, a gente está escrevendo, mas a gente está escrevendo a nossa fala. Diamésica. Mésica, vamos pegar o M do mésica e colocar aqui, ó, mistura. Acho que é na última página, ou penúltima, agora eu não lembro. Aham. É. Então, a diamésica é a mistura. É o que acontece, né? A mistura entre a fala e a escrita, a mistura entre gêneros textuais. Por exemplo, assim, eu tenho um primo meu que quando ele casou, ele e a esposa trabalhavam no hospital. Ela era enfermeira e ele era o diretor do hospital. Sabe como que foi o convite de casamento? Hum. Uma caixinha de remédio. Eles fizeram a caixinha como se fosse um convite, dentro a bula era um convite Aham. detalhando. Então, isso é uma linguagem, é uma variação diamésica, porque eles misturaram os gêneros, convite de casamento com caixinha de remédio ou bula de remédio. É uma Uhum. mistura. Outra, WhatsApp. WhatsApp é o envio de mensagens, por voz ou escrita. De qualquer forma, quando a gente escreve, a gente está escrevendo a nossa fala. Tu vê que tem uma mistura aí, quase que uma confusão. Ali eu coloquei o exemplo, ó. Oi, eu sei que você tá aí, mas o você está aí. A gente fala tá. O negocinho Uhum. ficou azul. Negocinho, pode ser que isso aqui seja um mineiro falando, né? O negocinho quer dizer que o negocinho azul é a setinha ali, né? Que O fica azul quando visto ali, né? o visto. Responde. Uhum. Armaria. Vem nem fala. Armaria quer dizer assim, Ave Maria, Vixe Maria, Aham. né? Vem nem fala. Então, é representação do que ela fala. Achamos que você passa o tempo demais batendo papo na internet. Os pais chegaram ali, ó. Aí o guri, não é verdade. Claro que a gente só sabe que ele falou não, é verdade, porque está escrito, né? Se estivesse falando, a gente não ia saber que o não ali é não. O Aham. é que as pessoas usam na internet, né? Que é o é com H, porque o é com acento é difícil de fazer. Vou começar a usar esse é aqui. Porque aí tu vai colocar é e fica e, quando tu quer colocar o e, fica é. É uma coisa de louco. É uma Aham. loucura. Então Por vamos que que o lá. WhatsApp, então, é diamésica? Porque tu mistura, tu tá usando, tu tá lendo, é uma linguagem Uhum. escrita, mas que reproduz a fala, Ah, tá. entendeu? Tá. É a mistura. Então a gente vai ver, ó, diamésica, mistura. Diafásica,
Que fase? É. Fase. Lembra do advogado? Que fase desse advogado? Uhum. A diastrática Ai, peraí. A diastrática é a social. Ah, tá, social. tá Eu aí. nem li contigo a tirinha do diastrática. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor. E quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Uhum. Aí tu vê o médico usando a linguagem dele, né? Técnica. Uhum. E o paciente não entendendo nada. A diatópica é Do topo do lugar da região. E a diacrônica, da história, né? O contexto histórico. não, é do tempo. Muito bem. Tem a ver com o tempo. Muito bem. Essas são as variações linguísticas. E esse é o conteúdo, né? Resumir 24 páginas. Aham. Conseguiu dar uma Mas é resumida. bem. E que livro que é esse teu? Tem a capa aí para ver. É o sistema que a gente usa lá é poliedro, né? Ah, esse aí. Uhum. O E, tipo primeiro ano assim, sempre. a prof da história tava falando que, tipo, o que ela dava em um ano, ela vai ter que dar em um trimestre agora com esse livro. Porque é mais coisa. Aham, ela tava apavorada. Daí, Bárbaro. quero ver, né? Vamos tacar conteúdo assim, nem explicar direito e É, pior que é. É, o vamos ruim de dar de usar fazer livro é conteúdo. isso, né, Rafa? Hum, Não é aquele pois uso é. sagrado, né? Que fica. Aham. Não, eu tava falando pro pai,